Continuando agora aqui como um segundo vídeo, eu vou terminar de responder aquelas 17 perguntas que eu respondi 10 no vídeo anterior. Então aqui vai. Número 11. Comecei sem o clicker, eu quero introduzir ele agora. Tem algum problema? Que nem eu falei no vídeo anterior, o clicker ele basicamente é só uma ferramenta para mostrar que o cachorro acertou. E que a gente às vezes pode usar, às vezes não pode usar, só que é interessante usar. Então, se o meu cachorro ele aprendeu meia dúzia de truque ele sem o clicker e agora eu estou querendo usar o clicker para ensinar os próximos, eu não preciso fazer nenhum grande processo, é só eu condicionar o clicker, tá? Isso naquele vídeo chamado Clicker Training que tem no meu canal do YouTube, eu explico como fazer, ou o nosso marcador verbal se a gente preferir, e posso simplesmente começar a trabalhar com ele agora. Ou de repente, não quero treinar sem o clicker por algum motivo que eu consegui pensar que eu não quero, só que esse truque eu acho que vai ser mais fácil sem o clicker, então eu posso simplesmente ensinar tudo sem e aquele em específico eu ensinar com o clicker. Então não tem nenhuma regra específica. Desde que o clicker seja condicionado, seja o cachorro sabe o que o clicker significa, a gente pode usar ele quando e como a gente quiser. 12. Qual a ordem específica de truques para ensinar? Não tem uma ordem específica de truques que a gente tenha que ensinar, só que é melhor começar com sempre coisas simples, tá? Então, por exemplo, para um cachorro que nunca aprendeu nada, ele vai ter dificuldade em fazer um comportamento complexo. Então, sei lá, caminhar 5 passos, dar uma volta, voltar de ré e entrar pelo meio das nossas pernas. É um comportamento consideravelmente complexo, que um cachorro que nunca aprendeu nada vai ter bastante dificuldade de entender. Então, quando a gente estiver começando com o treinamento, é interessante a gente fazer coisa como senta, deita, dá a patinha, o toca, o target na mão é muito interessante. O deixa, por mais impressionante que seja, é um comportamento relativamente simples, então é legal botar ele no começo também. E à medida que o cachorro for aprendendo esse tipo de coisa, que ele for aprendendo como funciona esse jogo de aprender, vai ficando mais fácil de ensinar coisas mais complexas. Então, depois que o cachorro já tiver um grupo grande de truques que ele sabe, a gente não precisa mais seguir uma hora específica. Então, hoje eu estou a fim de ensinar meu cachorro a tocar a campainha. Hoje eu estou a fim de ensinar meu cachorro a pegar a água na geladeira. Então, daí a gente começa a ensinar o que a gente quiser. Mas no começo é interessante, sim, a gente começar por coisas bem simples. Não necessariamente numa ordem específica, mas todos daquele grupo de coisas fáceis para ensinar. 13. Meu cachorro não consegue aprender um determinado truque. O que eu posso estar errando? Várias coisas, tá? Primeiro, que nem eu falei antes, o petisco que a gente está usando pode não ser interessante o suficiente para ele, então ele só não está conseguindo aprender porque ele não está tão motivado. Às vezes a gente pode estar achando que a gente está acertando, mas na verdade a gente não está sendo claro o suficiente no que a gente está cobrando dele. Eu costumo passar por isso e uma coisa muito interessante de se fazer é botar uma câmera e treinar gravando, porque se a gente vê em terceira pessoa depois, a gente consegue notar o nosso erro com muito mais facilidade do que a gente fazendo na hora. Então uma sugestão é gravar o treino e olhar depois para ver o que a gente pode estar errando. Outra coisa que pode acontecer é, às vezes a gente pode estar cobrando demais do cachorro, então a gente está tão focado no final do truque que a gente não está dando espaço para metade dele, que é o processo onde ele aprende. Então a gente está cobrando direto que ele faça uma coisa avançada e ele não está conseguindo entender como chegar lá. Então a gente tem que pegar esse truque e quebrar ele em várias etapas para que a gente consiga passar por todos os processos de forma clara para ele. Se for olhar todos os vídeos que eu tenho de truques, todos eles seguem mais ou menos a mesma média, que é pegar o resultado final, pensar em como chegar nele, quebrar ele em várias etapas e ir passando por cada uma. Então, por exemplo, quando a gente está ensinando senta, a gente começa com o petisco próximo do focinho, induzindo, daí a gente começa afastado, a gente começa transformando no comando gestual, daí a gente começa, enfim, quando a gente vai ensinar ele a pular por cima da nossa perna, a gente começa com a perna no chão, ele só caminhando, a gente vai elevando gradualmente a altura da perna. Se ele não está conseguindo pular, ele está passando por baixo, é porque a gente já evoluiu muito rápido, a gente baixa um pouquinho, então tudo é gradual. Às vezes a gente está tentando ser muito avançado e ele não está conseguindo entender direito o processo, então a gente tem que quebrar em mais etapas. Às vezes a gente pode não estar sendo muito interessante e a gente tem que entender isso, gravando é legal para observar. A gente pode tentar ajudar mais ele a ficar motivado.
E alguns cachorros eles só têm um pouco mais de dificuldade em determinados truques, às vezes por uma questão física mesmo, tá? Por exemplo, o biotipo do cachorro não ajuda com aquele determinado truque, ele tem um pouco mais de dificuldade, ou às vezes o cachorro só tem uma dificuldade mesmo com um truque. Por exemplo, o Robin, eu queria ensinar ele a cruzar as patas. Ele custou séculos para aprender isso, que é um comportamento relativamente simples, que eu já consegui ensinar cachorros em uma sessão de treino a fazer isso. Ele tinha bastante dificuldade nisso. Eu fiquei insistindo um pouquinho, eu vi ali que ele estava com dificuldade, eu pensei, quer saber, depois a gente tenta isso. E passei para outras coisas, a gente aprendeu outros truques e tudo mais. E depois de, 2 ou 3 semanas, vamos tentar aquilo lá de novo, e ele aprendeu bem rápido. Então, às vezes o cachorro ele tem uma dificuldade com algum truque e a gente tem que ou ficar insistindo, mas sem forçar muito a barra, ou de repente a gente dá um tempo para isso, ensina outras coisas e depois volta. Enfim, às vezes o cachorro tem uma particularidade que ele tem um pouco mais de dificuldade e a gente tem que conseguir respeitar isso também. Tá? 14. Qual o melhor tipo de coleira? Isso é uma coisa que mais pra frente eu quero fazer um vídeo específico só sobre isso, porque pra mim isso é um tópico muito importante. Mas resumindo, eu não gosto de nada que prenda no pescoço do cachorro. Tá? Obviamente todos os meus cães usam e sempre vão usar uma coleira de nylon no pescoço, mas só para usar a identificação. Tá? Não prendo a guia naquela coleira de nylon. Por quê? O pescoço dos cães, por mais que seja mais tolerante à dor, ele é anatomicamente muito parecido com o nosso. Então pressões diárias podem causar sim danos a longo prazo. Nesses danos incluem problema nos olhos e nos ouvidos por excesso de pressão sanguínea, né? Pode causar problema na coluna, causa mal-estar durante o passeio e esse mal-estar pode refletir em outras coisas. Por exemplo, um cachorro que já é um cachorro meio reativo, um cachorro que é um pouco nervoso, um cachorro que tenta agredir outros cães, se ele tiver com uma coleira de pescoço, normalmente ele vai se sentir um pouco mais impotente em questão de movimentação. Isso vai fazer com que ele fique um pouco ansioso, um pouco mais ansioso por sentir que ele não tem muito para onde ir, e vai fazer com que ele exploda um pouco mais os cachorros, e aquela sensação desagradável vai deixando ele um pouco mais estressado, e isso pode prejudicar também. Então, às vezes, cães agressivos ficam mais agressivos usando coisa no pescoço, às vezes cães tímidos podem ficar mais tímidos por causa disso. E tem uma história que eu sempre gosto de contar, aliás, 2 histórias que eu sempre gosto de contar. Uma vez eu estava com o meu Border Collie que eu tinha num parque, ela estava com peitoral e ela estava deitada do meu lado e eu estava conversando com um amigo meu e um cara soltou um mestiço de pitbull e o cachorro, não por ser pitbull, não tenho nada contra a raça, mas aquele cachorro em específico era um cachorro chato. E o que eu digo do mestiço de pitbull é só para terem uma ideia do tamanho do cachorro e do risco que poderia ter e do problema que poderia ter dado. E o cara soltou e o cachorro viu a minha cadelinha de longe e veio correndo. Na hora de reflexo que eu fiz, eu peguei ela, eu quase ergui ela no ar pelo peitoral para ela levantar rápido e fui meio que caminhando rápido, gritando pro cara prender o cachorro. E conseguiram pegar o cachorro e nada aconteceu. Se ela estivesse usando um enforcador, uma daquelas coleiras de cabresto ou uma coleira no pescoço, enfim, qualquer tipo de coleira, provavelmente aquele movimento que eu fiz ia ter machucado ela. Como ela estava com o peitoral, ela se assustou um pouco, óbvio, pela situação, mas ela não se machucou, tudo ficou bem e o cachorro não conseguiu morder ela. Outra história que eu gosto de contar, uma vez eu estava caminhando na rua e eu vi uma mulher andando com um poodle num peitoral. Acho que era um poodle. E do outro lado, ela estava andando nessa direção e por essa direção estava vindo um cara com um vira-latinha, bem maior que o poodle, mas ainda um vira-latinha, solto da coleira. Quando esse vira-lata viu a poodle, ele foi correndo na direção dela para morder ela, foi meio latindo, gritando. O que a dona fez? A dona pegou o cachorro e ela atirou o cachorro para cima, o cachorro voou muito alto pelo peitoral e ela agarrou o cachorro no ar. Que nem eu falei, óbvio que foi mega assustador pro cachorro, óbvio que ele ficou apavorado, porém ele não se machucou. Se ela não tivesse feito isso, o cachorro teria atacado ele, que seria muito pior, e se ele estivesse usando qualquer outro tipo de coleira, a chance dela ter quebrado o pescoço dele seria enorme, porque ela puxou ele muito forte mesmo de reflexo. Então a questão de segurança é um dos motivos pelo qual eu sou tão a favor do peitoral. Tá?
O que é importante para mim num peitoral? Ele tem que ser confortável. Então tem peitorais que mesmo com o peitoral, o cachorro puxando, ele vai apertar o pescoço e vai machucar. Então o peitoral tem que pegar no peito e ele tem que ser confortável para o cachorro. Ele tem que ser de boa qualidade. Eu conheço gente que perdeu o cachorro porque o peitoral era vagabundo, abriu, o cachorro foi atravessar a rua e foi atropelado. E, enfim, o peitoral tem que ser confortável e seguro. Daí vai ter pessoa que fala, porque o cachorro vai puxar com o peitoral. Eu não conheço nenhum caso onde o cachorro parou de puxar porque a gente colocou o enforcador. A gente vai ter que ensinar ele a puxar mesmo, por mais que o puxão já reduza, a gente vai ter que ensinar ele a não puxar, com o enforcador também. Então, já que a gente vai ter que passar por um processo de aprendizagem, eu não vejo por que não começar ele com um pouco mais de dificuldade, mas com uma ferramenta bem mais segura e confortável para o cachorro. Então, isso. Para mim, o melhor tipo de coleira é, de longe, o peitoral. Não gosto de nada preso no pescoço do cachorro ou no rosto do cachorro de qualquer forma que não seja o peitoral, por questão de conforto e segurança. Tá? E tem que ser de boa qualidade. A gente não tem que se preocupar em economizar um peitoral, porque um peitoral bom vai durar anos. O peitoral vagabundo vai durar alguns meses, algumas semanas, e ainda a gente vai estar colocando nosso cachorro em risco. Peitorais. 15. Quantas sessões de treino eu posso fazer por dia? O importante na questão das sessões de treino é a gente não forçar muito ela, então fazer sessões curtas. Quanto mais sessões e mais curtas a gente puder fazer, melhor. Então, ao invés de fazer uma sessão de 20 minutos, a gente pode fazer 4 sessões de 5 minutos, por exemplo. O cachorro vai aprender muito mais se a gente fizer isso. Tá? Por que sessões curtas? Às vezes a gente está treinando no cachorro, a gente faz uma sessão longa e ele começa a perder o interesse no final porque aquilo já cansou. Então a gente começa a meio que recompensar aquela falta de atenção, ele começa a ver que treinar não é tão divertido. De repente a gente estava ensinando um truque pro cachorro e as primeiras vezes ele fez super motivado, mas dele já está cansado e agora a gente está recompensando acertos mais lentos, mais de uma forma que a gente não quer. Então o ideal é fazer sessões curtas e sempre terminar com um acerto, tá? Então, assim, sessões, pra mim, o que é legal? Sessões de 3, 5 minutos. E quantas vezes por dia a gente conseguir fazer, quando a gente quiser. A gente pode, por exemplo, fazer uma de manhã, uma de tarde, uma de noite, ou uma de manhã, dar um intervalo de 20 minutos e fazer outra. Sei lá. Fazer várias sessões espalhadas pelo dia funcionam bem. Caso a gente não tenha muito tempo, se a gente fizer uma sessão de manhã e uma sessão de noite, já tá super bom. Ou, sei lá, só uma sessão de noite, a gente pode fazer 2 de noite, mas dando um intervalinho entre elas. Enfim, sessões curtas e mais por dia são mais prazerosas para o cachorro, ele aprende melhor. O importante é a gente não deixar ele cansado delas para que ele continue motivado. 16. Preciso ensinar um truque de cada vez? Não precisa ensinar um de cada vez e, aliás, eu gosto de ensinar mais truques ao mesmo tempo, tá? Obviamente não ao mesmo tempo na mesma sessão de treino, mas o que a gente pode fazer? Digamos que eu estou querendo ensinar agora meu cachorro a, sei lá, se deitar em cima de um cobertor, pegar o cobertor e rolar para se tapar. E eu também estou ensinando ele a subir uma escada de costas. O que eu vou fazer? Eu vou fazer uma sessão de manhã com um e vou fazer uma sessão de tarde com outro. Eu vou fazer uma sessão com um e daí depois de 15 minutos, 20 minutos eu vou fazer uma sessão com outro. Então eu vou separar ele em sessões diferentes para não confundir. O que a gente não pode fazer é só ensinar comportamentos ao mesmo tempo que sejam muito semelhantes. Por exemplo, o senta e o deita, ele meio que tem mais ou menos o mesmo tipo de movimentação. Então, se a gente ensinar o senta e ensinar o deita na mesma sessão, não vai dar certo. Se a gente ensinar em sessões separadas, vai acontecer do cachorro começar a ter um pouco mais de... vai começar a se confundir um pouco. E isso vai fazer com que ele fique um pouco frustrado por não estar conseguindo acertar. E às vezes pode fazer com que a gente fique frustrado por ele não estar conseguindo aprender. Então o ideal é ensinar coisas mais diferentes ao mesmo tempo. Tá? Se quiser passar um por um, pode ser também. Enfim, eu gosto de ensinar mais coisas ao mesmo tempo, porque eu acho que fica menos cansativo as sessões de treino para ele. Mas a gente tem que levar isso em conta para não confundir ele e deixar todo mundo frustrado. E 17... quanto tempo demora para o cachorro aprender? Que nem eu falei, cada caso é um caso, não existe uma regra específica.
O Robin já demorou bastante tempo para aprender coisas bem simples, já demorou pouquíssimo tempo para aprender coisas complexas. Às vezes, um cachorro de determinada raça, um cachorro de determinada idade pode aprender mais rápido que o outro, enfim. Tem várias coisas para ser levada em conta e a principal coisa para a gente levar em conta é o indivíduo. Então, não é porque ele é de tal raça que ele vai aprender mais rápido que os outros, não é porque eu tenho um Border Collie que ele vai aprender todos os truques muito rápido, não é porque eu tenho um Shih Tzu que ele vai ter muita dificuldade para aprender as coisas. Enfim, cada caso é um caso, cada cachorro é um cachorro, cada um tem suas particularidades. Então não tem como dar um tempo específico, tá? O ponto é, se a gente estiver fazendo tudo da forma certa, se a gente estiver motivando ele certo, se a gente estiver levando em conta o bem-estar dele e o como ele está se sentindo e tendo certeza, certificando que ele está se divertindo, ele vai aprender no ritmo dele e o ritmo dele vai ser o suficiente, certo? Então, se a gente fica pensando num tempo para quanto tempo vai demorar, quanto tempo ele vai, não, meu cachorro está mais atrasado que os outros, isso começa a gerar um sentimento ruim que não é legal ter no meio das sessões de treino. Então, cada caso é um caso, cada cachorro vai ter seu ritmo e cada um vai ter cada um vai aprender numa velocidade suficiente, essa vai aprender numa velocidade específica e essa velocidade vai ser o suficiente, certo? Então, cada caso é um caso, não tem como a gente falar exatamente quanto tempo demora. Se tiver mais alguma pergunta que não foi respondida nesses 2 vídeos, é só comentar aqui ou no primeiro vídeo. As perguntas que forem perguntadas com mais frequência, porque às vezes me perguntam umas coisas que é difícil de responder em vídeo, tá? Então eu não tenho como responder todas elas. As perguntas mais frequentes, as que forem mais viáveis de fazer num vídeo, eu vou tentar fazer um terceiro vídeo desses para continuar essa sessão e tentar responder o máximo de perguntas possíveis, ok? Não esquece de se inscrever no canal para dar uma ajuda e qualquer coisa, só comentar, tá bom?